Muito boa tarde. Eu quero, antes de começar a minha apresentação, agradecer o convite que me foi formulado pelo professor Jorge Bacelar Gouveia, em nome de quem eu cumprimento a mesa, a professora Cristina, o professor Vladimir e o professor Francisco. O professor Jorge Bacelar, eu não posso falar que ele é velho conhecido, senão vamos falar da nossa idade, mas ele já é conhecido de longa data desse Brasil afora e, sobretudo, e principalmente da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Lá esteve muitas vezes e, por intermédio de quem também eu estive na primeira vez nesta faculdade, em 2008, e agora retorno para uma segunda investigação e também estando à frente de uma disciplina no mestrado de Direito Público, a Justiça Constitucional. Eu cumprimento, então, a mesa, na figura do professor Jorge Bacelar Gouveia, cumprimento também as minhas colegas professoras, os meus colegas professores e também os meus alunos e senhoras e senhores. Eu tinha em mente, continuo em mente, mas me assaltou uma grande dúvida depois do segundo painel deste dia. Pareceu que a Constituição Portuguesa de 1976 morreu. Então, como ela morreu, eu fiquei pensando assim, mas, meu Deus, eu vou falar do que agora? E também fomos severamente desafiados acerca da ideia, acerca do caráter principiológico da Constituição. E nós pensamos assim, eu vou almoçar e vou sair de fininho, porque eu não posso falar de algo que já morreu. Eu ainda não consegui compreender situações da ressurreição. Então, e olhe o título da minha proposta, a Constituição Portuguesa de 1976 e também alguns aspectos da Constituição Brasileira. Eu costumo dizer aos meus alunos que a Constituição Brasileira de 1988, ela tem duas mães. Uma das mães é a Constituição Portuguesa de 1976. Eu pensei, se a Constituição Portuguesa morreu, a brasileira então nem nasceu, né? Então, como é que eu agora vou pretender trabalhar uma situação de controle de algo que morreu, né? Então, como é que você faz isso? Não somos médicos, até porque ela já morreu mesmo, então estamos com algumas dificuldades. Mas, em que pese esta situação, esse pensamento, eu vou seguir vigorosamente a ideia que foi propugnada pela professora Cristina Queiroz, de, na verdade, me bater por comemorarmos 40 anos da Constituição da República Portuguesa. Não é todo dia que nós comemoramos uma Constituição cujo Estado é um Estado de direito e democrático. E o que dá formato a essa Constituição, a este Estado de direito e democrático, é exatamente esta Constituição. O meu objetivo aqui é traçar alguns panoramas acerca do controle de constitucionalidade. Nós, do Brasil, falamos controle de constitucionalidade, e aqui fiscalização de constitucionalidade em dois aspectos. Minha proposta é esta: tratar do parâmetro, quais são as situações padrão, que depois vai fazer a fiscalização. Então, o parâmetro e também qual é o objeto. Objeto e parâmetro, e vou fazer também uma aproximação com o controle de constitucionalidade que se opera no Brasil. Daí, e tendo como mente a Constituição Brasileira de 1988. Bem, o chamado sistemas ou sistemas de controle da Constituição Portuguesa de 1976 é um sistema que a doutrina costuma também denominar de um sistema global vigente. Por quê? Trata-se de um sistema misto complexo. Mais ou menos o que acontece também com a Constituição Brasileira de 1988 e as suas modificações
posteriores a 1988. Nós, um pouco menos do que aqui, nós gostamos de alterar a nossa Constituição, já alteramos mais de 90 vezes. Mas, lá como cá, nós mantivemos também a mesma estrutura. A estrutura de um sistema que, para nós, é um sistema híbrido de fiscalização da constitucionalidade. Nós, anterior à Constituição Portuguesa de 1976, nós já estávamos a defender e a adicionar em nossas constituições dois tipos de controle. O chamado controle direto, das ações diretas de constitucionalidade, o chamado controle difuso, e também o controle, que é o controle abstrato, e o controle, também o controle preventivo. No caso da Constituição Portuguesa, nós temos, segundo também a maioria da doutrina, um sistema que tem originalidades. Não é judicial review puro, embora tenhamos aqui, a partir da Constituição de 1976, a ideia de que todos os juízes são juízes que têm acesso à Constituição e, portanto, têm o controle da Constituição, mas também não é de reenvio, como também se colocou por várias vezes aqui no segundo painel. Então, assim como no Brasil, um controle por ação e também um controle por omissão. No caso da Constituição Brasileira de 1988, o controle por omissão, nós literalmente copiamos o que constou da Constituição de 1976. Aqui, na Constituição de 1976, a Constituição da República Portuguesa, qual é o padrão? Bem, o padrão é o padrão de, primeiro, a própria Constituição e também, não há no Brasil, e aqui sim, o chamado controle da legalidade. Como se faz esse controle? A partir de qual padrão? Bem, o padrão está no número 3 do artigo 3º da Constituição de 1976, atos normativos. Nós vamos voltar a essa expressão e a todo momento vamos falar de atos normativos, de um controle normativo para finalizar acerca de uma indagação. Se se trata de um controle de ato normativo, se se trata de um controle de normas, nós vamos verificar que vamos chegar numa indagação, a saber, quando está-se diante de uma sentença, esta sentença, quando ela em si mesma ofende a Constituição, temos ou não temos possibilidades de controlar, isto é, de verificar se a garantia da Constituição, diante de uma sentença que em si ofende a Constituição, quais são as saídas encontradas no direito português? Bem, falar de padrão constitucional é falar do chamado bloco de constitucionalidade, uma expressão de Louis Favorot, que aqui também vamos encontrar sob essas três óticas: a própria Constituição, os princípios constitucionais e as leis constitucionais. No campo dos princípios, novamente indagando se esses princípios devem ou não devem ser levados a sério, os princípios não escritos são aqueles que se extraem diretamente da Constituição. Aqui nós também já tivemos oportunidade no dia de hoje de imaginar que as constituições no pós-guerra são constituições principiológicas. A pergunta é saber se esses princípios eles têm ou não têm força normativa. Eu vou dizer que sim. Os princípios são norma. Aqui vou buscar o apoio de Conrad Hesse. Falar de princípio é falar também do seu conteúdo normativo, ainda que os princípios tenham uma menor densidade. Mas são os princípios que resultam da transposição, né, das ideias e das normas de conteúdo moral para um conteúdo jurídico.
Então, os princípios, eles devem sim prevalecer, e nós vamos fechar a nossa colocação hoje com um princípio. Esses princípios que estão aí são princípios que são aplicáveis por ocasião das situações de inconstitucionalidade. Os princípios eu prefiro chamar de técnica da proporcionalidade, da não retroatividade, da proibição de retrocesso social e também dos princípios fundamentais não contidos formalmente na Constituição. Aqui, a Constituição Portuguesa, o seu artigo 16º, vai se referir àquelas situações nas quais, numa visão global e sistêmica, esses princípios dizem respeito ao núcleo protetivo dos direitos fundamentais. Também, na mesma situação, a Constituição brasileira, lá no seu artigo 2 dos parágrafos, tratam exatamente dessa questão, e aqui eu estou me referindo àquelas situações nas quais o Estado assina um tratado de direitos humanos e esses direitos humanos passam a integrar a ordem constitucional, que são esses princípios resultantes da ideia de uma visão sistêmica. Bem, a síntese do sistema do controle na Constituição Portuguesa de 1976 é aquele que procura, de um lado, o direito constitucional no sentido do controle difuso, por outro, o controle abstrato, aqui em Portugal, o controle de legalidade, também por intermédio do Tribunal Constitucional e do Tribunal Administrativo, no exame também dos atos administrativos, embora no Brasil não há tribunal administrativo. O Brasil não conhece a jurisdição administrativa especializada, autônoma, como acontece pelo sistema português. Falar também de parâmetro de controle é falar do controle de legalidade. Portugal é um dos poucos países que tem um controle de legalidade. Não há esse controle de legalidade na forma como imaginada na Constituição Portuguesa no Brasil. Esse controle de legalidade advém da própria Constituição, que leva em consideração as chamadas leis com valor reforçado, que são aquelas leis orgânicas, aquelas aprovadas com um voto de 2/3 da Assembleia da República e aquelas leis que são pressupostos de outras leis, como, por exemplo, a Lei de Orçamento. Compõe o bloco de legalidade o chamado Bloco Europeu de Juridicidade, que resulta do direito da União Europeia, tanto o direito da União Europeia primário, aquele oriundo dos tratados, como também aquele das instituições do direito da União Europeia, que é o direito secundário, e aqui eu mencionei alguns exemplos, regulamentos, as diretivas. Também é parâmetro de legalidade a Convenção Europeia de Direitos do Homem, por força também do próprio Tratado da União Europeia e também da própria Constituição Portuguesa, no seu artigo 8º. O controle de constitucionalidade, ou a fiscalização de constitucionalidade portuguesa, como eu disse, é um controle de normas jurídicas. Aqui nós já começamos a fazer uma diferenciação. Enquanto no sistema brasileiro nós temos um controle de leis e atos normativos, o controle de constitucionalidade português de normas jurídicas, o que significa que nós temos aqui uma maior precisão no confronto entre o padrão constitucional e aquela norma de natureza infraconstitucional que se quer a garantia da sua constitucionalidade. O controle, então, é aqui normativo. De um lado, falar de controle normativo significa que nós temos que buscar qual é o padrão de conduta de determinado ato legislativo que é contrário ao texto da Constituição. Significa que temos aqui uma maior precisão, que nós vamos ver mais à frente, não se tem ou não se depara, ou não é uma opção política da Constituição brasileira. Falar de norma ou falar de ato normativo significa que nós estamos diante de uma regra de conduta. Uma regra de conduta que foi ordenada pela administração pública, ou às vezes até mesmo uma regra de conduta que foi ordenada a partir de uma decisão judicial. Então, uma norma
uma norma de conduta que nos foi colocada, uma ordem de fazer ou não fazer, contrária à Constituição, suscita o controle frente à Constituição. Bem, nós temos aqui algumas dificuldades. Falar de ato normativo significa que este ato normativo deve estar contido num ato legislativo, mas algumas situações não se tem a exata certeza de se essas normas são ou não são sindicáveis. A grande questão é saber qual é o significado da expressão ato normativo. Ato normativo, eu mencionei aqui 3 situações, não depende de forma específica, é um ato criador de regras jurídicas que depois darão suporte para decisões, mas também um padrão de comportamento. Bem, diante de algumas dificuldades acerca de determinadas normas jurídicas, que muitas vezes, não sendo normas oriundas do Estado, normas que advêm da administração ou normas que advêm de entidades públicas. Algumas normas que não advêm das entidades públicas podem ser sindicáveis. Aqui, o Tribunal Constitucional deu uma contribuição para a nomenclatura e a exata definição de que venha a ser norma que vai servir para o padrão constitucional. É o chamado conceito funcional de norma. E eu também fiquei a estudar o que vem a ser conceito funcional de norma. Esse conceito funcional de norma, muito embora 3 acórdãos que tratam ou que procuram dizer o que quer dizer conceito funcional de norma, ainda persiste, não saímos do modelo kelseniano, no modelo estatal. O modelo de norma ainda é aquele proveniente dos órgãos de Estado, com seu caráter de generalidade ou não? Sim, 4 minutos. Bem, esse conceito é um conceito desenvolvido depois pelo Tribunal Constitucional, que levou, então, a uma ideia que se trata também de um conceito que deve ter uma perspectiva pragmática. Em outras palavras, as situações que o tribunal entende que são sindicáveis, ele vai dizê-lo. Se não, não vai dizê-lo. Bem, quais são as normas sindicáveis? As leis constitucionais, as normas de direito internacional e direito supranacional, os atos legislativos, não há nenhuma dúvida com relação a isso, e os demais atos sindicáveis, convenções coletivas de trabalho, regimentos das assembleias e as propostas de referendo. E a Constituição da República Federativa do Brasil. No artigo 102, nós temos aqui, compete ao Tribunal Constitucional Brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, que no Brasil, o Supremo Tribunal Federal não é apenas um tribunal constitucional, ele também é um órgão julgador, mas ele é o responsável pelo processamento das ações diretas de constitucionalidade, como está aí no inciso número 2, e também no inciso número 1. As ações diretas de constitucionalidade, que é o controle, então, abstrato, e também as ações do sistema difuso. Chega ao Tribunal Constitucional Brasileiro pelo sistema difuso, pela via dos recursos chamados recursos extraordinários. Eu quero chamar a atenção, basicamente, para o inciso 3 do artigo 52. Compete ao Tribunal Constitucional Brasileiro, Supremo Tribunal Constitucional Brasileiro, o controle mediante recurso extraordinário pela via do recurso, tal qual acontece no sistema português, quando a decisão for contrária ao dispositivo desta Constituição. O que significa que, no caso brasileiro, uma decisão contrária, cujo conteúdo, cujo dispositivo contrariar a Constituição, a matéria pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. E aqui, no sistema português? Bem, nós temos como uma noção geral da doutrina a exclusão do controle de constitucionalidade, de maneira geral, os atos administrativos e as decisões jurisdicionais. Por quê? Porque o controle aqui, no sistema português, é um controle de normas aplicadas e não
da decisão judicial. Aqui nós já temos uma diferença. Enquanto no sistema brasileiro a decisão pode ser objeto de fiscalização de constitucionalidade, no sistema português nós temos grandes dificuldades quando a própria decisão em si contrariar a constitucionalidade. O que significa que já aconteceu aqui no dia de hoje aquela pergunta: no sistema português é ou não é necessário a ação de constitucionalidade do modelo alemão ou as ações de amparo do modelo ibérico, Espanha e também do México. E no caso brasileiro, também temos lá os nossos mandados de segurança, mandados de injunção, que também completam a questão da constitucionalidade. Bem, aqui a doutrina é bem tranquila no sentido de dizer que não há como ou não haveria como fazer o controle da decisão que ela em si contrariasse a Constituição. Bem, eu vou encerrar a minha colocação com as lições de Jorge Bacelar Gouveia. Ele vai dizer que, na verdade, falar de controle de constitucionalidade das decisões que em si confrontam a Constituição, vamos fazer a pergunta: as decisões judiciais podem ou não podem ser sindicadas? Jorge Bacelar Gouveia vai dizer que sim, em algumas hipóteses. No caso de interpretação, quando essa interpretação contrariar a Constituição, essa é uma construção do Tribunal Constitucional exatamente para fazer com que, de alguma forma, tenhamos uma ação de constitucionalidade, no modelo alemão e também no modelo espanhol. Também nos casos em que o tribunal preenche a lacuna com uma norma previamente existente e esta norma, a seu turno, contraria a Constituição, e naquelas situações em que a sentença ultrapassa os limites normativos. Em outras palavras, o controle de constitucionalidade no sistema português persiste dentro da moldura normativa. E a pergunta persiste: as decisões judiciais no sistema português não podem ser sindicadas? Eu digo que sempre. Aqui, um pouco mais de forma ousada, eu vou dizer que, ainda que nós tenhamos uma sentença que, no seu conteúdo, ela mesma em si ofenda a Constituição, ela deverá ser sindicada em nome de um princípio e uma garantia. É o princípio do direito fundamental de acesso ao direito, muito embora nós tenhamos algumas dúvidas acerca da força normativa dos princípios. Neste caso, eu não tenho nenhuma dúvida que quando a Constituição, no artigo 20, adicionou, até mesmo por força do direito da União Europeia, alguns incisos do artigo 20 foram objeto de diretivas da União Europeia, mas quando nós falamos do direito fundamental de acesso ao direito, nós não andamos sozinhos, porque ao lado desse direito de acesso, também há garantia de uma tutela jurisdicional efetiva. Em outras palavras, se tem uma garantia de um acesso, uma resposta por parte dos tribunais, todas as vezes que houver uma ofensa à Constituição, o sistema português vai admitir que esta sentença, que esta decisão, ainda que não tenha diretamente um controle normativo, ela vai ser sindicada porque trata-se de uma situação de inconstitucionalidade que, se não ofende diretamente a Constituição, ofende os princípios nela consignados. E eu vou, então, concluir no sentido de que, no caso do sistema português, não há mesmo necessidade, segundo esta ótica, de ações de amparo, porque o sistema funciona e funciona bem, ainda que com uma ou outra situação que nos deixa perplexos, como foram os casos mais recentes. Muito obrigado.